E aí, galerinha, o magista preferido de vocês por aqui. Tô me gripando, gente, pegando uma gripezinha complicada. Esses trabalhos noturnos aí, com esse calor e frio aqui no sul aqui, mata a gente. WhatsApp, mais 5551-98285-6012. Curte, compartilha, segue aí e deixa seu comentário. Gente, vou falar hoje com vocês sobre incorporação. O que é incorporação pra mim? Não é porque é pra mim que seja para outros magistas. A incorporação pra mim ela vem da base de um aprendizado. E o aprendizado ele pode ser de curto prazo ou de longo prazo. Mas sendo aprendizado. Todo aprendizado ele é válido. Todo. Mas eu acho que aqueles aprendizados de curto prazo, eles não têm o conhecimento necessário e ideal para passar adiante. E incorporação, para mim, é disciplina. Disciplina é responsabilidade, é caminho, é caráter, é segmento, é hierarquia. E com tudo isso, é devoção. Quando eu falo para vocês referente à incorporação, todo médium, toda pessoa, todo ser vivo, quando ele vem à Terra, ele vem com um anjo da guarda para proteger. No decorrer do teu desenvolvimento, esse anjo da guarda ele abre espaço para as entidades começarem a trabalhar também. Normalmente a partir do 7º ano em diante. Numa linha geral de contexto, a partir lá dos teus 10, 12 anos, ou entre 10 em diante, já começa as entidades quererem a fazer a possessão, a incorporação no corpo de uma pessoa. E aí começa toda uma caminhada religiosa. Pode acontecer antes? Pode. É lindo, mas tem que ser barrado. Barrado, porque isso pode gerar alguns passos adiantes que pode trazer problema futuro para aquele médium. Com 11 anos, 10 anos em diante, a gente faz o desenvolvimento, mas a gente barra também até os 13. Dos 13 em diante, se o médium quiser continuar dentro de uma linha religiosa, se segue todo o fundamento. Há muitos anos atrás, para a pessoa ser cacicada dentro da Umbanda, ela necessitava ter no mínimo 7 anos de cruzamentos de reino. Cruzamento na praia, cruzamento no rio, cruzamento na pedreira, cruzamento na cachoeira, cruzamento na praça, cruzamento no campo. Hoje muitos não fazem esse cruzamento do campo. Na verdade, eu acho que já faz uns 20 anos para cá que não se fazem cruzamento no campo. O cruzamento do campo, ele puxava toda a essência dos preto velhos. Toda a essência dos preto velhos. Eu acho que de uns 20 anos para cá o povo cansou, esqueceu de fazer os cruzamentos do campo. E era lindo de se fazer, porque se fazia no pós-meio-dia, embaixo de uma árvore, normalmente de figueira, o altar, o tamboreiro ali, aquela corrente linda, os preto velhos chegando e o cruzamento acontecendo. E com o tempo se perdeu. A Umbanda ela existe algumas mistificações. Ela era para existir apenas Umbanda pura, Umbanda branca. Aquela Umbanda a qual o caboclo ele chega, ele dá o passe, ele não toma bebida, ele não fuma e ele lida com as ervas. Ela foi mistificada para Umbanda que se chama Umbanda tradicional, que é aquela que o caboclo chega, ele fuma e ele bebe. E no passar do tempo ela foi passada para Umbanda cruzada,
que é aquela que muitos não têm o santo, não faz parte do culto do afro, então deita de obrigação na Umbanda com sangue na cabeça pro caboclo. Que inclusive foi a Umbanda que eu comecei. Então, existe vários tipos de Umbanda, né? Todo Exu, ele é escravo de um caboclo. Todo Exu é escravo de um caboclo, independente da linhagem dele. Então, existe uma hierarquia a ser seguido. Então, os cruzamentos antes eram feitos na praia, na cachoeira, no campo, no mato, na pedreira, no rio. E o último cruzamento, que se fechava o sétimo, era no cruzeiro de encruzilhada. Era feita uma sessão aonde os caboclos não chegavam, mas quem chegava era a linha de Exu. Porque, para quem não sabe, a linha de Exu, ela vem, aqui em Banda, ela é um segmento paralelo da Umbanda. Então a linha de Exu, ela vem da Umbanda. O sétimo reino que se encerrava era da Umbanda. Nós abríamos os reinos com a praia, né? Isso eu falo da minha casa, porque a casa que nós somos, a nossa casa que eu frequento há 20, bom, na verdade eu frequento há 30 e poucos anos, mas a qual me aprontou há 20 e poucos anos atrás, 24 anos atrás, a casa ela é rompida por Ogum Beira-Mar, regida por Ogum Beira-Mar. Então nós iniciávamos com Beira-Mar e encerrava no cruzeiro com o povo de Cruzilhada, que era cigana de Tranca-Rua. E nesse período, durante o ano, nós tínhamos cruzamentos. Então, a incorporação, ela vinha de uma vibração. A vibração é essa que ficava radiante na volta, até vir a possessão, a incorporação. E muitos médiuns antigos, eles se esquivavam. Era lindo estar na corrente, mas não queria existir o compromisso de incorporar. Até porque hoje não é feito, mas antigamente era feita muita prova mesmo. Essa história de incorporação, existe dois tipos de incorporação, a semi-consciente e a inconsciente, né? Não existe a incorporação consciente. Não existe três incorporação. É a semi-consciente e a inconsciente. A semi-consciente é aquela que tu enxergas relapsos, tu não tem controle do corpo, tu não tem controle da fala e muitas vezes tu não escuta o que tá acontecendo. Tu vê, mas tu não escuta. E a inconsciente é aquela que parece que você adormece, que você desmaia, que você tem um flash de dormir e quando vê você tá em outro canto, né? É um apagão. Então, devido ao fato de existir essas energias, existia muita prova para ver se era a entidade mesmo, ou se era a pessoa, ainda mais quando era muito novo. E o que hoje não se faz, né? Dentro da incorporação. Mas a incorporação, basicamente, ela vem desse período, né? Da pessoa não ver, ou para ter a certeza que quem passa aqueles recados ali é o Exu, o caboclo, e não o ser humano querendo induzir. No decorrer da incorporação, o caboclo e o Exu, eles têm o poder, têm o discernimento de querer trabalhar com um toco de vela e trazer a resposta. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. E muitas vezes trazia a mesma resposta. Os preto velhos vinham e eles com uma mandinga, uma oração, que hoje eu não me lembro as orações que eles faziam, mas antigamente eu sabia todas elas de cor. Com as orações, assim, os sinais da cruz ali, eles tiravam a energia negativa, eles faziam bezedeira, eles faziam as orações, faziam umas mandigas, gente, que olha, dava muito a desejar, dava muito orgulho de ver aquilo.
Hoje em dia os coitados dos paizinhos, eles chegam, sentam, o pessoal abandona eles ali. E é isso. Então, o povo tem que entender, todos têm que entender, quem assistir esse vídeo tem que entender. Não existe Exu se não tiver Umbanda. E não existe tu sacrificar um boi, não existe tu sacrificar uma galinha sem romper a misericórdia na Umbanda. Nem que seja um doce, a gente faz. É por isso que os magistas que têm um fluxo de trabalho grande, eles fazem o trabalho, mas no decorrer eles sempre fazem uma Umbanda para dar uma relaxada, uma aliviada naquele sacrifício. Pro caboclo trazer a misericórdia dele, né? Mas num contexto geral, gente, basicamente, que se nós for relatar isso tudo, a gente vai longe. Basicamente, num contexto geral, eu queria falar sobre isso. Incorporação, talvez um pouco de doutrina, dentro do meu conhecimento, da minha vivência e dentro do que eu acho, tá? Quero deixar um forte abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.